sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ferb, meu nome é Isabela e aqui a gente compartilha histórias. No vídeo de hoje eu queria fazer um wrap-up, como o pessoal fala lá fora, ou seja, eu vou trazer um resumão aqui de como foram as minhas leituras dos meses de março e de abril. Agora a gente está na metade de maio e aí eu pensei em fazer ao final de junho sobre as leituras de maio e junho juntos. Então, a minha ideia é essa, sempre fazer um vídeo a cada 2 meses. Então, um update para vocês de como tem estado a minha vida. Eu dei uma leve sumida tanto do YouTube quanto do Instagram no começo do ano, por volta de janeiro e fevereiro, que foi quando eu criei o canal. Eu tava super empolgada, super determinada a lançar um vídeo por semana, mas não teve como, e eu queria só realmente contar um pouco como tem sido os últimos tempos para vocês. Vocês podem ver que eu estou num cenário diferente, porque eu me mudei de casa, na realidade eu me mudei de cidade. A partir de março foi meio que confirmado que teria essa mudança na minha vida, e aí isso acarretou um monte de outras coisas. Em abril eu parei de trabalhar, a nossa mudança foi adiada umas 3 vezes, então eu ficava naquela do tipo, não estou trabalhando, não estou morando aqui, não estou morando lá, estou no meio do caminho. Então foi uma questão meio, não diria conturbada, mas eu diria que eu estava, tipo assim, cansada, sabe? E quando eu criei meu Instagram em abril do ano passado, então fez um aninho. Eu criei muito pensando na ideia de que eu não queria fazer algo que eu ficasse pensando, eu preciso postar, eu preciso postar stories, eu preciso gravar alguma coisa. Não, eu sempre pensei nisso como um hobby, como uma maneira de falar sobre uma coisa que eu gosto muito e falar de uma forma espontânea. É uma coisa que eu me divirto, é uma coisa que eu gosto, produzir conteúdo. Então, todos esses meses, todos os momentos que eu não senti, que eu não me senti à vontade de postar, eu falei, não vou postar, e é sobre isso. Eu sei que esse ano muita gente, nesse ano de 2022, né, muita gente parou de ler ou parou de produzir conteúdo por conta do retorno ao presencial. Essa parte para mim não teve nenhuma alteração na realidade. Eu já estava trabalhando presencialmente há muito tempo. A minha faculdade, desde antes da pandemia, já tinha decidido que ia ser AD. Então, esse ritmo na minha vida não mudou. O que mudou foi todo o resto. E agora, para o segundo semestre, eu tenho alguns planos, coisas que eu quero fazer aí na minha vida, que se tudo der certo no futuro, vocês vão descobrir. Agora eu vou bancar a misteriosa, aquelas misteriosa. Mas eu queria realmente compartilhar isso com vocês. E também queria compartilhar que caso alguém aqui que esteja vendo meu vídeo, por acaso tenha passado por esse tipo de mudança de estilo de vida, né? De retorno ao presencial, de retorno às aulas da escola, da faculdade, enfim, o que seja. Caso você esteja vendo esse vídeo, se encontre nessa situação e não esteja lendo, respira, tá tudo bem. Eu já passei por isso, na realidade. Durante a minha primeira graduação, por 4 anos, eu não li. Eu lia, tipo, um livro ou outro nas férias, mas isso é porque a minha graduação exigia que eu lesse muito. Eu lia, tudo que eu brinco que tudo que eu falava enquanto eu estudava relações internacionais era ler e escrever. Então, no meu tempo livre, eu não queria ler de jeito nenhum, eu ficava assistindo muita série. Aí, depois que eu terminei a faculdade, que eu voltei a ler, depois que eu encaixei a leitura na minha vida, hoje eu quase não vejo série, né? Não tem como fazer tudo também. E aí, apesar dessas mudanças, apesar de eu ter ficado muito tempo sem postar conteúdo, aparecendo de vez em quando no Instagram, a minha leitura continuou firme e forte. Eu tenho aí o meu objetivo de ler a maior parte dos livros que eu tenho não lidos na estante. E aí agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos para as leituras de março e abril. A primeira leitura que eu fiz, na realidade, eu já tinha começado no finalzinho de fevereiro e eu terminei no comecinho de março, foi The Cheat Sheet, livro que eu queria terminar logo porque ele ia sair do catálogo do Kindle Unlimited e eu queria lê-lo
antes que ele saísse, porque é um livro que eu tinha, assim, altas expectativas. Não que eu esperasse que fosse ser, tipo, o livro da minha vida, mas eu criei expectativas baseadas no que é da capa, né, amores? Por quê? Porque na capa nós temos uma menina vestida de bailarina. E eu amo dança, eu amo balé. Então eu fui ler o livro super esperando cenas de balé. E tipo, tem um total de 2 e olha lá. Os protagonistas são melhores amigos desde a adolescência. Eles ficaram alguns anos sem se falar, porém, ao término da faculdade, eles acabam morando na mesma cidade, reatam essa amizade e estão ali vivendo as suas vidas até que eles acabam entrando num fake dating, que fala sério, fake dating é tipo uma das melhores tropes que existem. É maravilhosa, eu amo fake dating. Então, assim, o livro ele tinha tudo pra ser incrível. Enquanto eles estão vivendo fake dating, eles vão começando a pensar, cara, será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Porque esse é um livro Friends to Lovers, só que mais ou menos, porque na verdade, desde sempre, eles sempre foram apaixonados um pelo outro, porém tinham medo de falar os seus sentimentos e acabar destruindo a amizade. Só que assim, eu não sei. Durante a leitura do livro, eu me diverti horrores, eu dei muita risada. Foi assim, algo realmente legal, sabe? Só que eu não sei, algumas coisas me incomodaram. E o final do livro, eu fiquei muito irritada. E assim, aquele tipo de livro que a leitura foi muito divertida, mas conforme o tempo foi se passando e hoje já fazendo mais de 2 meses que eu finalizei esse livro, tudo que eu consigo lembrar é do final do livro, que me deixa muito irritada. E o segundo livro que eu finalizei no mês de março foi Today, Tonight, Tomorrow. Na realidade, eu ouvi ele em audiobook, eu ouvi ele pelo Scribd. Se você ainda não conhece o Scribd, então pausa aqui. O Scribd, ele é uma ferramenta como se fosse uma biblioteca em que você tem de tudo. Você tem e-books, audiobooks, tem revistas, artigos científicos, tem assim uma quantidade enorme de coisas lá dentro do acervo deles. E ele é uma assinatura mensal, você paga um valor por mês. Porém, se vocês utilizarem o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês conseguem ganhar 2 meses gratuitos. E quando esse período de 2 meses estiver encerrando, você se lembra aí, bota no post-it de cancelar. Ou então você pega o link e pede para outra pessoa se inscrever no seu e-mail, ou você coloca outro e-mail seu para se inscrever naquele link, porque daí conforme cada pessoa utiliza o seu link, você ganha mais um mês. Então, ó, chef's kiss. Today, Tonight, Tomorrow foi um audiobook, assim, que eu queria muito pegar o livro físico e reler, porque ele é incrível. Ele se passa num período de 24 horas e eu simplesmente amo livros que têm um período de tempo, uma passagem de tempo bem específica. Então, por exemplo, livros que se passam em 24 horas, que se passam em 15, 30 dias, ou livros, por exemplo, como Um Dia, de David Nichols, que é tipo um dia por ano na mesma data. Eu não sei, é uma coisa que eu me divirto muito lendo. E no livro nós temos... É como se fosse um Enemies to Lovers, na verdade a gente seria tipo Academic Rivals to Lovers, porque os 2 maiores nerds da turma que está se formando no ensino médio acabam tendo que cooperar dentro de uma competição da escola no último dia. E conforme eles passam esse tempo juntos, eles começam a perceber que talvez tenha algo mais ali. Então, o Theo, ele quer participar do vídeo, entendeu? Só que assim, ele tá imundo, porque agora eu moro numa chácara, então vocês ignorem. E aí, eles começam a perceber que pode ser que tenha algo a mais ali. E esse livro, ele é incrível! Olha, ele é um livro assim, os protagonistas são judeus. E o jeito como o livro aborda isso é muito legal, eu recomendo demais. Infelizmente, eu não sei se ele vem para o Brasil ou não, pelo menos por enquanto não tem venda dele, mas preciso aqui falar sobre, porque daí quem sabe as editoras não tragam.
E aí, o próximo livro que eu finalizei no mês de março foi Se a Casa Oito Falasse, do Victor Martins. Ele se tornou um dos meus autores preferidos, simplesmente porque tudo que ele escreve é maravilhoso. A escrita, o jeito como ele descreve, os diálogos, as abordagens do livro. Então, Se a Casa Oito Falasse, conta a história de três famílias que viveram na mesma casa, porém em períodos diferentes. Então a gente tem aqui uma família no começo dos anos 2000, uma família em 2010 e em 2020. E aí a família que a gente acompanha em 2020 tá passando pelo momento que a gente passou de pandemia. Eu tava um pouco receosa com essa parte, porque eu não sei se eu ainda tava preparada para ler algum livro que se passasse na pandemia. Mas foi incrível, também foi muito nostálgico ver as referências dos anos 2000 e dos anos 2010. E aí o próximo livro que eu finalizei no mês de março foi nada mais, nada menos que um livro da rainha V.E. Schwab. Gallant, ele é um livro que pra mim é uma mistura de Coraline com A Casa Monstro. Se você gosta de Coraline, se você gosta dessas histórias infantis, mas que tem um toque sombrio, você vai gostar muito de Gallant. Ele chega aqui no meio do ano pela Galera Record com o nome Mansão Gallant e com a capa britânica, que eu acho muito mais bonita que essa capa americana. Incrível. Ele é um livro muito gostoso de ler, algumas vezes rápido, algumas vezes lento. Eu dei 4,5 estrelas. E ele vai mostrar a nossa protagonista dentro daquela coisa que a gente já conhece. Ela é uma menina órfã de 11, 12 anos que sonha em ser adotada por uma família, até que ela recebe uma carta de seu tio convidando-a para ir para esse lugar, para a Mansão Gallant. O tio chega e fala para ela: ai, passei a minha vida inteira procurando por você, agora que eu finalmente consegui encontrá-la, venha morar com a sua família. E aí, ela na hora vai, só que tem um porém. A sua mãe, a única coisa que deixou de herança para ela foi um diário muito louco, em que nada tem a ver com nada. Porém, tem uma frase que é a última do diário que sempre ficou na cabeça da protagonista, Olivia, que é: você sempre estará bem enquanto você estiver longe de Gallant. O que será que rolou aqui? Fica aí a dúvida. E aí, o próximo audiobook que eu finalizei em março foi Out of Love, da Hazel Hayes. Esse livro, eu peguei ele num vídeo de unboxing gringo e eu simplesmente fiquei apaixonada pela ideia. Ao invés de mostrar o romance de um casal, como normalmente nós estamos acostumados, então começo, meio e um final feliz, a gente começa do inverso. Então, o prólogo, o carinha lá tá mudando do apartamento, ele tá terminando de levar as coisas que faltaram do apartamento que eles dividiam. E a cada capítulo vai regredindo na história deles até que o último capítulo é o começo da história, de como eles se conheceram. Então eu fiquei muito curiosa, né? Pensei, gente, como assim? Por que então eles terminaram? Qual que é o objetivo do livro? E eu simplesmente amei a proposta. Ele é um livro muito interessante. Ele é um livro... A classificação dele é mais 18. E eu realmente recomendo só se você realmente já tiver mais do que seus 20 anos, sabe? Porque os protagonistas, eles estão nessa faixa etária, eles estão perto dos 30. E o livro, ele fala muito sobre isso, sobre como é o se desapaixonar e como a gente passa por esses processos de começo, de meio e, sobretudo, de fim. O livro, ele mostra muito sobre saúde mental e os protagonistas, eles não são amáveis. Foi um dos primeiros livros que eu li que eu comecei a entender o conceito de você não gostar dos protagonistas, mas você gostar do livro. Principalmente o mocinho, na verdade não é um mocinho, ele é um vilão. Odeio ele. Mas foi um livro incrível. Eu acho que se você tem os seus 20 e poucos anos, se você lê em inglês também, é claro, é um livro que eu recomendo bastante. Foi 5 estrelas. E aí, bem no finalzinho do mês, eu li Os Dois Morrem no Final. Eu não tenho mais o livro físico aqui comigo porque eu já vendi ele.
Nossa, você vendeu porque você não gostou? Não, eu gostei, mas não era um livro que eu necessariamente queria ter na minha estante. E aí, como eu queria gastar dinheiro com mais livros, eu vendi. Inclusive, vou deixar aqui o link da minha lojinha da Shopee. Hoje eu tô cheia dos links, entendeu? Dê uma olhada aí na descrição. Se quiser mandar livro pra mim também, tá minha estante cheia. Eu já tô o quê? Pedindo. Mas os dois morrem no final. O título é esse mesmo, sabe? Tipo, a história é essa. Os dois morrem no final. Não é spoiler, porque está no título. Mas dentro desse mundo, que é o nosso mundo, na verdade, existe uma central da morte que, quando chega perto da meia-noite, começa a ligar para as pessoas que vão morrer nas próximas 24 horas, com o objetivo de fazer com que você aproveite da melhor forma possível o seu último dia de vida. Você não sabe exatamente o horário e nem como você vai morrer. E aí os nossos protagonistas são jovens, eles têm seus 18 anos e, como eles não estão doentes, eles sabem que eles vão passar por um acidente. E aí, através de um aplicativo, eles se encontram, desenvolvem uma amizade, talvez algo mais, para tentar passar por esse último dia, tentando evitar acidentes, mas, sobretudo, tentando aproveitar e fazer o que eles nunca fizeram em todos os seus anos de vida. Era um livro que eu pensava que para mim seria 8 ou 80. Eu ia gostar muito ou eu não ia gostar nem um pouco, por talvez trazer uma abordagem um pouco autoajuda, essa visão da vida de tipo, aproveite cada segundo. Mas não, foi um livro que eu gostei bastante na realidade. Eu gostei das reflexões que ele trouxe. Ele foi um livro muito mais leve do que eu esperava, né? Porque ele tem uma temática bem pesada. Só não cumpriu as minhas expectativas. Não foi tipo, nossa, amei. Na verdade, eu dei 4 estrelas e eu me apeguei bastante aos personagens. O autor ele vai lançar um livro que é como se fosse. Como que é o nome? Tem nome pra quando o livro, uma prequel. O autor vai lançar uma prequel pra esse livro. Ele vai contar a história dos protagonistas antes de os dois morrem no final. E eu não sei se eu quero ler, porque isso é muito triste. No mês de março, na verdade, foi um audiobook. Vocês podem ver que foi o mês do audiobook, porque houve 3. Foi An Emotion of Great Delight, da Tahiri Mafi. Ele já foi traduzido no Brasil, chama Intensa. É super curtinho, eu acho que na edição brasileira tem tipo 200 páginas. E é um livro. Eu chorei, mas eu chorei. Eu chorei. Meu Deus do céu. An Emotion of Great Light tem como protagonista Shadi, uma garota muçulmana que está tentando viver 2 anos após o atentado de 11 de setembro. E ela tá ali tentando passar por tudo que um adolescente passa, tendo seu coração partido, ao mesmo tempo que ela sofre os preconceitos por ser muçulmana, principalmente após o 11 de setembro. O seu irmão morreu, o seu pai está doente, então assim, é um combo de situações. É muito triste. Foi um livro que com certeza eu dei 5 estrelas, eu aprendi muito com ele. Porém, hoje, já passado um tempo, não é um livro que ficou tão memorável na minha cabeça. Ele tem uma premissa muito parecida com A Varlade Expense of Sita, Tahiri Mafi, mas eu acredito que esse livro seja um pouco mais memorável. Não sei dizer o porquê. Talvez ele trabalhe um pouco mais os personagens. E eu acho que ele é um pouquinho mais feliz que An Emotion of Great Light, porque esse livro foi simplesmente choro atrás de choro. E para as leituras de abril, o primeiro livro que eu finalizei esse mês foi Nosso Lugar Entre Cometas, da Fernanda Nia. Esse é um livro que lançou em novembro do ano passado. Eu estava super empolgada e eu fiquei muito feliz de finalmente ter pegado para ler. É uma história muito gostosa, é uma história muito legal para quem é fã de livros. Os nossos 3 protagonistas que estão aqui na capa, eles acabam criando uma amizade super especial dentro dessa feira, que é como se fosse uma Bienal do livro. E o objetivo deles na feira é conseguir conhecer a autora da série de livros preferida deles. E, gente, quem nunca cometeu uma loucura como fã? Se você nunca fez isso, o que você tá fazendo da sua vida? Eu acho que principalmente na adolescência, né, que a gente é tudo meio esquisito da cabeça.
Então, enquanto eles faziam isso, era muito divertido, eu dei muita risada. Uma das protagonistas, ela me irritou um pouco, foi por isso eu tirei um pouquinho da nota, porque muitas vezes eu senti que ela estava sendo egoísta, mas foi muito bonito ver o desenvolvimento da protagonista, porque ela mesma reconhece que ela estava agindo dessa forma. Então, foi um livro muito gostoso. Eu fiquei super interessada nele porque ele me lembrou muito, a premissa dele me lembrou muito Geekerella, da Ashley Poston, que é um livro que eu amo demais. E realmente ele me trouxe esse mesmo sentimento. E é muito gostosinho de ler, é um young adult nacional, vale muito a pena se você gosta desse tipo de temática. O livro que eu finalizei em abril, eu tava lendo desde fevereiro, que eu parei por nenhum motivo, mas Le Petit Prince, acho que todo mundo conhece a história do Pequeno Príncipe, nem preciso falar sobre, mas foi muito bom ter revisitado essa história, eu leio ele normalmente a cada 5 anos, e agora eu reli em francês para poder praticar um pouco do idioma e Pequeno Príncipe, né? Não tem muito o que dizer, claro, favoritado sempre. Quem me acompanhou em fevereiro no Instagram viu que eu estava obcecada por Better Than the Movies. E aí a autora Lynn Panther lançou no começo de março Mr. Wrong Number. Esse aqui é um romance new adult, o que me fez ficar mais empolgada ainda, né? Porque em Better Than the Movies os protagonistas, eles são adolescentes, enquanto que em Mr. Wrong Number a protagonista tem exatamente a minha idade, 25, então eu fiquei tipo, uhul, romances com a minha idade, uhul. Enfim, eu fico empolgada quando tem protagonistas com a minha idade, eu me sinto representada. E foi um livro muito gostoso, foi um livro muito divertido de se ler. Eu sinto que, agora que eu tô parando pra pensar, eu tenho lido muitos livros parecidos com essa temática, que é tipo Teto para Dois, em que os protagonistas, por alguma explicação do universo, são obrigados a morar no mesmo ambiente. A protagonista, Olivia, por algumas situações que aconteceram na vida dela, é obrigada a se mudar com seu irmão, que por sua vez divide apartamento com o Colin. Ela e o Colin não se dão bem, ela acha ele presunçoso, eles se conhecem desde sempre, porque ele é meu melhor amigo do seu irmão. E aí, enquanto ela tá ali tentando conviver com o Colin e o seu irmão, ela recebe uma mensagem de um número que ela não conhece, um número desconhecido, e é uma mensagem um tanto quanto assim, sabe? E aí, ao invés de fazer o que qualquer pessoa sensata faria, que é bloquear o número, deletar a mensagem, ela responde tentando dar uma de engraçadinha. E aí ela acaba desenvolvendo uma relação com esse número, eles trocam várias mensagens apimentadas. E aí, ao mesmo tempo que ela tá talvez se apaixonando por esse cara, ela sabe que o que tá acontecendo ali não é real. Ela tenta se relacionar com outros caras, ela acaba se envolvendo talvez com o Colin, e aí a vida dela vira essa bagunça. Eu gostei muito da resolução de conflitos aqui, não era nada do que eu esperava, ao mesmo tempo que era o que eu esperava, porque ele é sim um livro de clichê. Eu me diverti bastante, não foi um livro que eu achei tipo assim, uau, o melhor romance que eu li na minha vida, mas eu acho que vale a pena ser lido e eu também dei 4 estrelas. Quem acredita sempre alcança e é por isso que eu consegui continuar no mês de abril, Sol e Tormenta, da Leigh Bardugo. Eu preciso de muito fôlego para lembrar desse livro, porque o começo dele foi um tédio. Chegou um momento que eu, tipo assim, em Sombriossos, eu não fiquei com raiva da Alina e do Mali como as pessoas costumam falar. E eu acredito que é porque eu ainda tinha na minha cabeça muito da imagem dos protagonistas da série. Agora, como Sol e Tormenta, eu tava lendo o livro sem imagens na minha cabeça, tinha horas que eu queria esmagar os protagonistas. Chegou um momento do livro que o Mali, ele tava me irritando tanto. Mas assim, 2 coisas que me salvaram. O audiobook. O audiobook de toda a trilogia Sombriosas está disponível no Storytel. Eles te dão uma semana de teste grátis, mas eu tive que pagar R$14,90. Mas valeu a pena, porque se não fosse o audiobook, eu acho que a minha leitura teria demorado muito mais do que demorou.
E é claro, ele, Nikolai. Todo mundo ficava falando Nikolai, 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 porque sobre ossos tem que ler por causa de Nikolai. E eu tava assim, com as expectativas, ó, aqui pra esse personagem. E eu fiquei assim, se eu não gostar desse personagem, eu vou atrás de todo mundo na internet que ficou prometendo. Pois eu te digo, superou as minhas expectativas. Eu amei o Nikolai. E no mês de abril, nós tivemos o lançamento da melhor série de todos os tempos, daquilo que faz os nossos corações quentinhos, aquilo que traz felicidade na nossa vida, que é a série de adaptação de Heartstopper. Então é claro que eu reli os meus bebês. Se você não ouviu falar de Heartstopper ainda, minha filha, meu filho, meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Leia, assista Heartstopper, porque é uma das coisas mais fofas que existem na face do universo. Eu li os 4 volumes que tem publicados no ano passado pelo aplicativo Tapas. Então, se você lê em inglês, é um aplicativo gratuito que a própria autora disponibiliza os volumes lá. Agora, se você quiser ler em português, todos os volumes agora já se encontram publicados no Brasil. Eu tenho só os 2 primeiros e foi suficiente para eu ler a adaptação da série, porque a primeira temporada une os volumes 1 e 2, tá? Então, um dia antes de lançar a série, eu reli esses volumes, foi muito incrível. Eu achei que a tradução tá incrível. O trabalho que a Seguinte fez, são livros que estão um pouco caros, né? Eu comprei eles, infelizmente, sem os brindes. Eles são volume capa dura e vale muito a pena. Bom, se você ainda não conhece Heartstopper, nós temos como protagonista o Nick e o Charlie, que nesse novo começo de ano letivo, durante a primeira aula, que é um conceito muito diferente do Brasil, eles fazem juntos, é meio como se fosse uma chamada, assim, né? E nisso deles sentarem juntos, eles começam a fazer uma amizade, o Nick chama o Charlie para participar do time de rugby, e aí eles viram best friends. Só que tem um porém, o Charlie, ele, no período da história, já tem 1 ano que ele é assumidamente gay, a história, toda a escola já sabe disso, enquanto que o Nick, como o jogador principal do time de rugby da escola, todo mundo pensa ser hétero. E aí os amigos do Charlie ficam, mas meu filho, você tá criando um crush numa pessoa que é hétero. E aí ele tá, ai, não é crush não, mas é crush sim. E aí fica aquele questionamento, né? Será que me quer? Assim, a jornada de descobrimento da sexualidade do Nick é simplesmente impecável, a história. Tudo que a autora Alice Oseman traz para esses livros, para essas histórias, é muito bem feito, é muito responsável. Os volumes, conforme eles vão passando, eles vão se tornando um pouquinho mais sérios, porque eles vão se tratar a saúde mental, distúrbios alimentares, fala muito sobre homofobia, transfobia. Todo o elenco da série, tanto quanto os personagens do livro, é extremamente diverso. Então, assim, é uma verdadeira obra-prima. Durante a Páscoa, enquanto eu produzia meus ovinhos de Páscoa, eu ouvi A Cuban's Girl Guide to Tea and Tomorrow. Esse título, ele é enorme. Ele já foi traduzido para o Brasil. Ele, em muitos momentos, foi extremamente fofo, mas em outros momentos ele me irritou profundamente. Eu também dei nota 3 estrelas, porque o protagonista masculino, ele foi, assim, muito, muito fofo. Mas a protagonista, principalmente nos primeiros 50% do livro, ela estava me irritando muito. Eu quase abandonei o livro, mas aí eu resolvi realmente dar uma chance por conta do menino, porque ele era muito fofo. Mas basicamente a nossa protagonista, ela é descendente de cubanos, né? Sua avó era cubana. A família tem como se fosse uma padaria, né? Na cidade de Miami.
E ela agora terminando o ensino médio, ela vai tomar conta desse negócio da família. Ela cozinhando, a sua irmã cuidando da parte administrativa. Porém, ela tá passando por um período de luto muito forte com o falecimento da avó. E aí, muitas coisas acontecem, fazendo com que os pais dela falem: minha filha, melhor você dar uma parada aí no ar, porque a situação tá difícil. Aí eles fazem o quê? Dão 3 meses de férias, tipo Phineas e Ferb, a menina ir pra Inglaterra, onde ela tem parentes que moram lá. E aí no começo ela tá super relutante, tipo, odeia este lugar. Mas aí ela vai fazendo amizades, conhece o crushzinho, as coisas vão acontecendo. É um livro assim, o que acontece nele é tudo muito clichê, é tudo muito imaginável, mas de forma alguma eu acho que clichês sejam ruins. Eu falo isso que é só pra gente nivelar a expectativa. Só que eu realmente me irritei com a protagonista. Na verdade, ultimamente eu tenho me irritado muito com as protagonistas. Diga-se de passagem. Mas ok. E aí, conforme eu tinha dito, eu já finalizei também Ruína e Ascensão. Esse livro foi interessante. Tinha partes dele, principalmente o começo também, que eu tava com muita raiva, eu não tava curtindo nem um pouco. Porém, as coisas foram tomando um rumo bem interessante. Aconteceram coisas assim que eu de forma alguma imaginava. E quando a gente vai pro final, muita gente odeia o final da trilogia. Mas pra mim faz sentido. Era um final, enquanto eu tentava, né? Enquanto eu lia a história, eu ficava pensando, nossa, o que será que acontece que as pessoas odeiam tanto, que as pessoas desgostam tanto? Eu fui criando teorias, fui fazendo chutes e um dos meus chutes passou bem perto do que realmente foi. E eu não achei ruim, na verdade, eu achei que fez sentido, fez jus aos personagens. Não vou dizer que é o meu final preferido. Eu acho que para a maioria desses livros, eu acho que para os três eu dei nota 3,75. E é uma trilogia boa, eu acho que vale assim a pena ser lido. Eu pretendo pegar agora para ler os próximos livros do universo Grisha. Afinal de contas, eu li a trilogia Grisha para conseguir ler a trilogia Six of Crows, que tipo, é a favorita de todo mundo. E apesar de não ter lido a duologia ainda, eu sei que é importante sim ter lido a trilogia antes, é importante. Eu acho que para mim sempre vale a pena você ler se isso vai te ajudar a construir o imaginário dos outros personagens, sem contar que a gente também entende o passado do Nikolai antes da gente ler King of Scars. Então, para quem não conhece, o universo Grisha, da Leigh Bardugo, que inspirou a série Sombriossos da Netflix, começa com a trilogia Sombriossos, em que a gente tem o primeiro volume Sombriossos, segundo volume Sol e Tormenta, terceiro volume Ruína e Ascensão, seguindo a nossa protagonista Alina. O livro ele é escrito em primeira pessoa e muita gente odeia a protagonista, o que torna o livro um pouco intragável, porque é difícil ler um livro em primeira pessoa se você não gosta da protagonista. Mas, como eu disse, na minha opinião, vale sim a pena ser lido. É só uma questão que eu acho que depois de tanto tempo lendo fantasia e depois de você ler tantas fantasias melhores, acaba que passa uma fantasia meio batida. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que ela consegue trazer uma base, dá pra ver que ela tem essa capacidade de criar personagens incríveis, que é como as pessoas descrevem os personagens da próxima série que tem dentro desse universo Grisha, que é Six of Crows e Crooked Kingdom, uma duologia. E depois dessa duologia tem mais uma duologia que segue o protagonista Nikolai, que é King of Scars e World of Wolves. Então, o dia que eu finalizar todo o universo Grisha, quem sabe eu trago um vídeo aqui, não é mesmo? E por fim, um livro que eu passei o mês inteiro de abril lendo, porque eu tava lendo ele dentro de uma leitura coletiva, é This Violent Delight, da Chloe Gong. Esse livro ficou hypadíssimo quando ele lançou lá na gringa. É um livro que tinha altas expectativas quando ele foi lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano, ele lançou em março pela Alt.
com o título Prazeres Violentos, que é uma tradução de These Violent Delights, e apesar de ter um nome um pouco controverso, não é mesmo? Ele é um livro mais 14, tá? No máximo tem tipo um beijinho ali, talvez, entre os protagonistas. Mas o que realmente me chamou a atenção nesse livro é que ele é uma releitura de Romeu e Julieta. Quem não é apaixonado por essa história, quem não sofre com essa história, pois eu sofro e eu sofri com esse livro aqui, porque a gente vai seguir a Juliet e o Roma, que são herdeiros de duas gangues rivais em Xangai. Então, quando eles se conhecem na adolescência, porque a Juliet passou sua vida inteira sendo criada nos Estados Unidos, quando eles se conhecem na adolescência, eles acabam se apaixonando, vivem um romance proibido, até que algumas coisas acontecem. A Juliet é mandada mais uma vez para os Estados Unidos e agora, após 4 anos, ela retorna a Xangai querendo firmar o seu papel como herdeira da Scarlet Gang ali em Xangai. Afinal de contas, ela basicamente passou sua vida inteira morando em outro país. E nessa de tentar se afirmar como verdadeira herdeira, e com tudo o que aconteceu no passado, ela está na fase como? Ela está na fase do enemies. Na fase do enemies de tipo, odeio a gangue White Flowers, que é a gangue rival, e odeio o Roma Montaguff. Porém, como tudo na vida, aquele famoso forced proximity, que é quando os personagens são obrigados, são forçados a se aproximar. Existe uma espécie de epidemia que está assolando Xangai, existe um monstro à solta, que é meio que a parte da fantasia da história, que faz com que os dois se aproximem e trabalhem juntos para tentar descobrir o que está causando a morte de suas gangues. Ele é um livro dito como fantasia, porém a fantasia aqui ela é bem pequena. Eu super achei que seria uma fantasia baseada em mitologia chinesa, mas não tem nada disso, tá? É muito mais um livro político, que traz muitas questões políticas, que fala muito sobre a invasão dos ingleses em Xangai, assim como a invasão dos franceses em Xangai. Então, eu gostei muito, muito dessa parte, mas o principal foi a escrita da autora. Eu fiquei apaixonada. É uma escrita um pouco difícil, um pouco robusta, porém, assim, incrível, maravilhosa. Eu marquei pra caramba. E assim como o romance, que eu gostei muito, ele é bem slow burn e o tempo todo eu pensava, será que eles vão morrer? Porque afinal de contas esse livro é uma releitura de Romeu e Julieta e o meu coração dói só de pensar nisso. Ele é uma duologia, o segundo volume, Our Violent Ends, eu pretendo ler talvez esse mês, ou no máximo comecinho do mês que vem. Vamos ver como vai ser, mas assim, estou sofrendo já de antecipação. Eu dei 4,25, porém eu favoritei só pela escrita da autora, que eu amei. E esses foram os lidos do mês, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui como tem estado as suas leituras, como está o ritmo de leitura de vocês. Tiveram algum favorito nos últimos meses, semanas? E se vocês tiverem livros com tema dança, tipo assim, livros que mostrem as pessoas realmente dançando, tá? Não tipo The Cheat Sheet, que ela dança e ninguém fala sobre isso. Eu quero ver as pessoas ensaiando, lutando pela dança. Ai, eu amo. Por favor, me deixa aqui embaixo. Tô começando a ter uma crise de alergia aqui. E fiquem ligados, porque nas próximas semanas vão vir vídeos novos por aí. Algumas pessoas comentaram no meu vídeo de Bookshelf Tour que queriam ver os importados e os boxes. E eu acabei de postar um vídeo de Bookshelf Tour e a minha estante está totalmente diferente. Então eu vou trazer esse vídeo mostrando tanto os boxes quanto os importados. Aí vocês vão poder ver um pouco também de como tá a organização atual. Além de outros vídeos mais, então se inscrevam se você ainda não é inscrito. Ativem o sininho para receber as notificações, me sigam lá naquela outra rede e até mais. Tchau!